Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gilmar Mendes, após uma fala que ele soltou ali durante a votação que eles estavam fazendo para censura da internet, ele acabou soltando que eles são admiradores do STF, ele é admirador da ditadura da China e ele acabou virando meme nas redes sociais. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Missão pública de admiração do ministro do Supremo Gilmar Mendes pela ditadura chinesa, afirmando inclusive que todos os integrantes do STF compartilham desse mesmo sentimento? Pois é, isso daí repercutiu bastante nas redes sociais. Então, antes de mostrar essa repercussão toda, vamos ouvir novamente o que falou o ministro. Eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Bom, agora sim, a declaração virou meme, piada, com os internautas ironizando o comentário do ministro aí, ó. Temos ali, vamos defender a democracia? Como? Com modelo chinês de censura. Tem mais aí, ó. Com pose com bandeirinha da China. Também, tem mais. Olha aí, ó. Elegante ele. Tá elegante nessa aí, vai, convenhamos. E tem também aí, ó, o Partido Comunista do Superior Tribunal Federal, é isso? Pois é. Meu caro Silvio Navarro, escolha aí qual desses memes todos, qual traduz melhor a fala que nós ouvimos há pouco, desse que é o mais longevo ministro do STF, pelo menos dessa formação de magistrados que lá estão. Bom, em relação à súmula, né, o desfecho da votação do Marco Civil ainda não foi concluído, né? Formalmente não. Né? Não, formalmente não. Bom, então eu posso escolher. Depois, provavelmente, eu vou ter de enfrentar um processo, posso ser até preso por comentar o meme. É isso que nós vamos assistir. Bom, o ministro Gilmar Mendes, de longe, não é uma pessoa sem bagagem, que não leu, que não conhece a história, que não tem uma boa formação, nem de longe. Ele tem. Então, eu quero crer que ou ele estava fazendo uma brincadeira completamente fora de hora, ou então, se isso for sério, ele é a favor, por exemplo, do massacre da Praça Celestial, que aliás é de 1989. Né? Então ele é a favor dos... Deng Xiaoping. Exatamente. Período dele. Ele não sabe quem é. Exato. Você trouxe exatamente a linha que eu adotaria aqui. Perfeito. Bom, então ele sabe, né? Aquela imagem, aliás, é celebrado o esquecimento daquela imagem, do tanque de guerra. Vamos ver se a gente recupera até na internet. Mas na China isso foi apagado. É só mostrar esta foto para ele e falar para ele, é isso que você admira? É isso que você segue? Ou pegar imagens da época da pandemia, da forma como as pessoas eram tratadas se saíssem às ruas, presas como animais, tratadas a pancada na rua, na calçada. É só olhar as dezenas, centenas, milhares de pessoas que foram mortas por esse regime. É só parar para pensar que uma postagem que não agrade numa rede social à ditadura chinesa rende cadeia. A Janja acha que tudo bem. Quando a Janja disse, como disse recentemente, poxa, na China, se alguém falar mal do governo é preso, por que a gente não pode fazer isso aqui? Então, esse é o caminho. Mas é a Janja. Então a gente fala, bom, a Janja deixa pra lá, né? Mas o ministro Gilmar Mendes, ele tem uma bagagem, uma cultura, uma formação sólida. Ele não pode falar isso, a menos que era uma brincadeirinha. Ele vai dizer, foi uma bobagem, uma brincadeira. Essa é a imagem. Essa
Esse é o retrato do que o ministro Gilmar Mendes admira. E o ministro Luiz Roberto Barroso, não sei também se fez troça ou se concorda. É para aí que nós estamos indo, é para este lugar que nós estamos indo. Teremos a nossa vida, inclusive, completamente monitorada. Eu acho que eu não tenho mais... A foto define, Daniel. Acho que esse é o retrato. E aí, Adalberto Piotto, quer aproveitar então que hoje ainda é quinta-feira, amanhã termina o julgamento da regulação das redes sociais no STF. Quer aproveitar para comentar qual é o seu meme Eu fiz a preferido? tempo. Então Fiz a tempo. Eu fiz a tempo. Então vou aproveitar a carona do Silvio aí também, né? Vamos lá. O Silvio mencionou a possibilidade de uma ironia fora de lugar. Se acaso foi uma ironia, eu não sei. Só o ministro Gilmar Mendes pode dizer se aquilo foi ou não uma ironia. De todos os juristas com quem converso com muita frequência, porque esse país, se você não discutir direito, você não discute o país, porque o Supremo se tornou por demais saliente na vida pública do Brasil e muito contra a Constituição, que não dá a ele todo esse poder para ser tão saliente assim. Eu nunca vi nenhum deles criticar a formação do Gilmar Mendes. Muito pelo contrário, eles dizem que sim, como disse o Silvio aqui, e eu me junto ao Silvio nesse ponto, ele tem muito boa formação. Só para dizer que, inclusive, os críticos do Gilmar Mendes não criticam o Gilmar Mendes na sua formação, diferentemente de outros ministros. Enfim, mas não vem ao caso aqui. Agora, ironia ou não, do apreço que eles têm pelo regime chinês, fato é que o Supremo já acabou com o devido processo legal recentemente. Muitas pessoas não tiveram, por exemplo, o direito à ampla defesa. A liberdade de expressão é relativa. Aliás, ontem o Flávio Dino chamou de liberdade regulada. Onde isso está escrito na Constituição? Talvez seja uma frase do Politburo, do partido chinês, do PCC. PCC é Partido Comunista Chinês na China. Aqui é outra coisa. Então, se foi ironia ou se não foi, o fato é que a realidade é que eles já estão nesse caminho. E isso é mais preocupante, independentemente do resultado desse julgamento em relação ao Marco Civil da Internet. Por quê? Qual foi o direito que tiveram aquelas pessoas presas no dia 8? Elas tiveram, por exemplo, individualização de conduta? Não tiveram. Elas tiveram, por exemplo, acesso a todas as provas antes, e, obviamente, os advogados tiveram acesso aos autos para poder fazer no momento. Tiveram audiência de custódia, que o Supremo defende, juiz de garantia. Não tiveram nada disso. Então, quer dizer, na prática, o Supremo já, digamos, pratica coisas que não são de uma democracia. Se aproximam muito mais do modelo chinês. E talvez como uma cúpula que diz o que o executivo e o judiciário devem fazer, e o legislativo devem fazer. Então, se ironia ou não, é uma pergunta que o ministro Gilmar Mendes pode responder. Só ele pode responder. Agora, na vida real, na vida de verdade do Brasil, a gente já está convivendo com muita coisa que pertence a ditaduras e não a democracias. E você, Carlos Cauti, que diz? Primeiramente, a foto do Silvio é muito interessante, porque vamos mostrar rapidamente de novo a foto da Piazza Tiananmen, porque a Praça da Paz Celestial. Porque assim como um monte de tanques de guerra estavam ameaçando esmagar aquele protesto, um homem só, que estava passando por acaso por ali, ainda por cima com a sacola das compras na mão, decidiu mostrar que ele não tinha medo desses tanques de guerra. Ou seja, um chinês que ainda nem sequer sabemos quem ele era, nunca mais foi visto, e provavelmente nunca saberemos quem que era esse chinês anônimo, teve a coragem de desafiar o poder. Eu tenho certeza que o Supremo, que pode censurar, pode mandar fechar rede social, pode mandar bloquear perfis de jornalistas incômodos, etc., sempre terá um brasileiro disposto a desafiar os abusos do poder. Sempre como aquele chinês com sacolas de supermercado que saiu das compras, viu o excesso e foi lá e se colocou na frente dos tanques de guerra, mostrando coragem para o planeta inteiro, para sempre. Também teremos sempre brasileiros dispostos a desafiar, a mostrar esse absurdo que está acontecendo no Brasil. E também me junto àquilo que o Silvio estava falando. Não é possível que o ministro Gilmar Mendes não soubesse da gravidade das palavras que estava usando. Porque ele sabe muito bem que a China é uma ditadura
e que o maior medo de boa parte dos brasileiros é que o Brasil também acabe escorregando cada vez mais rapidamente em direção de ditaduras que estão próximas a gente. Olha a Venezuela aqui do lado, Cuba também, e a primeira coisa que as ditaduras fazem é acabar com a liberdade de expressão. Portanto, se o Gilmar Mendes queria fazer algum tipo de provocação, conseguiu perfeitamente, porque agora os brasileiros estão ainda mais preocupados e amedrontados na direção na qual o país está indo. Uma direção, com certeza, não democrática e inspirada em excessos e abusos e em censuras de regimes autoritários como a China. Augusto, queremos ouvi-lo. Bom, eu acho que o Gilmar Mendes foi se meter num assunto que desconhece e acabou falando besteira, como eles costumam fazer com crescente frequência. Por quê? Veja bem, ele fez aquele negócio da China tal para soltar a frase, né? Não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Eu pergunto, quem é o rato no caso? Quem é o rato? Quem é o gato que está caçando? É o Supremo? Ele sabe se existe o Supremo na China? Você acha que o Supremo na China dá algum palpite que contrarie o Partido Comunista Chinês e o seu secretário-geral ainda, né? O Xi Jinping, que é o nome que ele conhece. O nome que ele conhece. O que ele disse é coisa de ignorante. Porque quem conhece a figura do Deng Xiaoping sabe que ele assumiu, ele teve poder, depois caiu em desgraça, foi trabalhar como operário, a mulher dele também, foi reabilitado, e aí ele começou a modernizar a economia com a coisa básica, onde dá para fazer coisas do capitalismo, ele fazia. É por isso que ele dizia essa frase. O Gilmar Mendes não sabe disso. Não sabe quem é o Deng Xiaoping. A figura, o que ele representou e o que foi a China. Ele admirava também a China da Revolução Cultural, do Mao Tse-tung, que você tinha que andar, botavam professores com aquele cone na cabeça, vestido de palhaço. Então ele não sabe nada da China. Nada. Ele quis fazer essa gracinha com a frase e ele nem sabe para que usar essa frase. Eles querem transformar em gatos as plataformas. Então, alguém deveria ter feito, não o papel do presidente Barroso, Luiz Roberto Barroso, que só aproveitou para lembrar que, no fundo, ele continua achando que o Gilmar é aquilo tudo com pitadas de psicopatia. Porque quem fala aquilo por uma ligação, que nunca foram amigos, uma convivência deixa de ser amena se alguém fala aquilo que o Barroso falou para o Gilmar. Ninguém esquece aquilo. Aquele tipo de ofensa. Os dois se ofendendo. Então ele aproveitou para dizer, eu sei mais que você. Mas se você se aprofundasse nisso, o senhor não entende nada de China. O senhor não sabe, por exemplo, que não existe poder judiciário na China. Basta ir ao cinema e pegar um filme qualquer de ação ali envolvendo a China, que você sabe como são julgadas as pessoas. É isso que ele quer fazer, mas não existe a ditadura do judiciário, não pode existir. Na China nem existe, então é um monte de bobagens sem explicar isso aí. Nós somos os ratos que eles querem caçar, provavelmente, os gatos, as plataformas. E como? Elas vão agir segundo o quê? Na China, você decide até quantos filhos pode ter um casal. Uma hora é um, depois passa 5 anos, a população está de tal forma que precisa de 2. Então, 2, até nisso. É o sonho do Supremo, mas não vai conseguir fazer nada parecido. E eles querem repetir o que houve na eleição de 2022. Não houve em 2024, porque o Brasil é muito grande.
não dá para vigiar municípios, não será possível repetir agora, porque também tem muito candidato interessado em mostrar o que deve fazer de fato um senador, E um detalhe, por exemplo. E um detalhe, né? Nesse momento de tensão no mundo entre eixos, né? Principalmente o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, e o outro eixo, que tem Rússia, a China, os ayatolás e por aí vai. Imagine como isso cai para os americanos, para a Casa Branca, para o parlamento, para o Congresso americano. Não deve cair bem um elogio desse do Supremo Tribunal Federal, que inclusive parece que tem nomes que podem sofrer sanções, a lei Magnitsky, como isso cai, né, uma frase como essa. Não acho que cai bem, não. E a juíza, aquela não vai condenar o pessoal do meme aí a 8 anos de cadeia em regime fechado? Coisa que foi notícia até lá fora, né? Porque é um absurdo tão grande que até a mídia internacional se deu o trabalho de achar um absurdo uma juíza condenar um comediante, a mídia de esquerda, por sinal lá fora, a 8 anos de prisão. Mas esse é o Supremo censurador fazendo escola. Censor, né? Fazendo escola. E naquela foto, então, o gato e o rato são quem ali? O rato é o cidadão e o gato é o estado de blindado. Mais ou menos como fizeram na Operação Perfídia, prender as pessoas que estavam em frente aos quartéis fazendo manifestação democrática permitida pela Constituição. Então, sem contar o aspecto que o Augusto bem lembrou aqui, né? O Deng Xiaoping usou essa frase para falar sobre pragmatismo econômico. Vamos pegar o capitalismo, que agora interessa para a gente. Desde que a gente não mexa nas outras questões. Não tinha nada a ver com essa outra coisa. Nada. Mauro Cid, conforme revista Veja divulgou uns prints que a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo que o Space Liberdade no X divulgou, um vídeo da revista Oeste, onde eles detalham o ocorrido, o momento ali em que o advogado do ex-presidente Bolsonaro, ele questiona, ele pergunta sobre as redes sociais, o perfil das redes sociais, e aí a Veja, ela divulgou um print onde, de uma conversa entre Gabriela e o Mauro Cid, no WhatsApp. Vamos acompanhar. Com essa sem filtro, e a revista Veja afirma ter conseguido provas que mostram que Mauro Cid mentiu em seu interrogatório no STF, nesta terça-feira. O material divulgado pela revista contradiz uma resposta do militar dada a uma pergunta de Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, quase no final do interrogatório. Vamos conferir a resposta, a pergunta e a resposta. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com o jornalista. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que esse é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Ao assinar o acordo de delação premiada com a Justiça, Cid assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em segredo o teor de suas revelações e não ter contato com outros investigados nem usar redes. A revista, no entanto, traz um conjunto de mensagens trocadas entre o tenente-coronel e uma pessoa do círculo próximo a Jair Bolsonaro. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nós temos aqui na tela essas mensagens obtidas pela Veja e eu vou ler algumas junto com você. Será que tudo que está lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Uma pessoa pergunta a esse perfil Gabriela R. Ali em amarelo é a resposta desse perfil Gabriela R. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Aí vem outra pergunta. Você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos? Me conta como foi esse processo. E responde. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. E aí temos aqui a próxima mensagem, dizendo o seguinte. Deixa eu aproximar aqui para conseguir ler melhor para você. E eles mudaram para o que você falou ou te forçavam a deixar como eles queriam? E aí a resposta de, aspas, Gabriela R. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. E aí veio outra pergunta. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar isso daí e tal, seu pai, sua esposa? Aí essa pessoa, Gabriela R, responde, eu te contei uma história. E aí o interlocutor disse, deve ter sido complicado, né? Vamos trocar a palavra em respeito à nossa audiência. No curso deve ter sido melhor que essa... No curso de fé, isso? Deve ter sido melhor que essa experiência. Curso do FE. Do FE, sim. As forças especiais. Sim, as forças especiais. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar.
como era a pressão? E aí responde, eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido, eu e os outros. Mas foda é sentir que estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. O presidente não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Próxima mensagem diz o seguinte, aquele papo que o AM, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, manda tudo meio que pronto, porque é tudo muito rápido. Gabriela R. responde, ele já tem o objetivo dele, ele já deve ter pronta a ordem de prisão do presidente. E ainda diz mais, ele já tem o objetivo dele e diz, não precisa de prova, só de narrativas. Quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi Com o FM, o Felipe Martins. com Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Mas te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais, é o que ele responde. E aí prosseguimos aqui com mais trechos do que ele disse à revista Veja. Nessa imagem que está aberta aí para você, ele diz o seguinte, você, enquanto falava com o Shor, sentia que falava com o Alexandre? Gabriela R. responde, Shor é esperto, não é burro, sabe interrogar, sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar. Colocando muita coisa na sua boca? E aí responde, ele falando a respeito de Alexandre de Moraes, AM. AM é o cão de ataque. Barroso é o iluminista pensador, quem executa é o AM como um CEO de uma empresa. E aí, respondendo também aquela pergunta, colocando muita coisa na sua boca, Gabriela R. diz, tentava. E prossegue dizendo, Gabriela R. Gabriela R. que é ele, né? Exato. Só o Pacheco ou Lira vai nos salvar. O STF está todo comprometido. PGR vai denunciar. O interlocutor diz, não é possível, tem que ser jurídico e não pode ser político. Gabriela R. responde, uma coisa que pode mudar é uma vitória do Trump. E o Brasil começará a ter sanções igual Nicarágua e Venezuela. O interlocutor diz, quero acreditar nisso. E aí, Gabriela R. também escreve, viu o que fizeram com o jornalista português? Não vi. O que houve? E prossegue dizendo o seguinte, os advogados podem fazer a melhor das petições, ele nem vai ler, ele já tem nossa sentença pronta, podem rebater todas as provas. Eu, presidente, Heleno, Braga Neto, vamos pegar o máximo. Depois vão escalonando para baixo. E prossegue dizendo, diz Gabriela R. ou Cid, não é? As conversas do CMT viraram. A gente sabe que ele estava sob pressão, ele estava sob ameaça. Imagina, sua família está sendo ameaçada. É uma situação bem complicada, né? E está claro aí onde ele até fala na mensagem onde ele fala, né, que ele já tem a sentença. Não adianta tentar provar, falar que não teve tentativa de golpe, porque ele já tem a sentença. Não adianta apresentar provas, porque ele já tem a sentença, que ele não queria prejudicar ninguém. O próprio general, o Walter Braga Neto, que ele também está sendo investigado, ele afirmou que o Cid mentiu durante o depoimento dele no STF. Ele afirmou que o Cid mentiu várias vezes. Ele negou fatos relatados por Cid, pelo próprio Cid, como a entrega lá do dinheiro dentro de uma caixa de vinho, que num certo momento o Mauro Cid falou que ele entregou um dinheiro dentro de uma caixa de vinho. E sobre as reuniões golpistas. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Qual que é a opinião de vocês em relação ao Mauro Cid? O que vocês fariam estando na situação que o Mauro Cid está? Que ele foi pressionado, a família foi ameaçada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.